Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Que a cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Espírito Santo de Deus, na palavra de Deus. O livro a qual estaremos meditando aqui é Levítico 19 e o versículo 28, amém. Levíticos capítulo 19 e o versículo 28, que vai dizer assim: pelos mortos não dareis golpe na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então veja, né, meus amados irmãos, Deus aqui já exorta no povo a não estar dando golpes na sua carne, nem marca alguma, ou seja, também nem mancha alguma na sua carne, na sua pele. Porque nós sabemos que Deus é santo. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, os outros povos ali, as outras culturas das outras tribos, né, que não eram de Israel, as outras tribos ali que adoravam deuses estranhos, louvado seja Deus, eles faziam essa cultura de quando os mortos morriam, tá fazendo aí marca, mancha na sua pele. Então nós vemos aqui que Deus aqui estava combatendo, porque isso aí era uma cultura pagã, coisas pagãs, louvado seja Deus. Então Deus queria que o povo de Israel fosse diferente, andasse em santidade na presença dele. Então nós vemos que desde o Antigo Testamento Deus já estava combatendo que o povo não destruísse aí o seu corpo, né, fazendo marca aí e nem mancha na sua pele. Porque como nós vemos que no Novo Testamento fala que nós somos o templo morado do Espírito Santo de Deus. Os irmãos quiserem estar se aprofundando mais a respeito disso, eu vou deixar aqui para a meditação dos amados irmãos Jeremias 16 e o versículo 6. Se os irmãos quiserem estar meditando em casa, tá bom? Deuteronômio também 14 e o versículo 1 também, os irmãos quiserem pode estar olhando em casa, que vai falar a respeito disso daí. Louvado seja Deus. Então, em 1 Coríntios 3,16 fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então, meus amados irmãos, se o Espírito Santo de Deus habita em nós temos que ser santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele é santo. Então nós temos que estar em santidade na presença de Deus. Então nosso corpo ele tem que estar santificado. Então não convém aí o cristão, depois que ele conhece a verdade, tá fazendo tatuagem aí. Irmão, mas lá em Apocalipse fala ali que quando Jesus vai vir ali, né, ali vai vir ali o nome escrito na sua coxa ali, não sei o que. Mas aí nós vemos que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, isso daí é um pensamento que o diabo colocou na mente de muitos irmãos. E tem usado aí de muitos pregadores falsos aí para querer iludir a mente dos irmãos. Porque, veja bem, nós vemos ali que em Mateus 4, na tentação de Jesus, né, nós vemos ali que o diabo ele não usou o livro de ocultismo, não usou ali livro de magia negra, de macumbaria. O que o diabo usou? Um versículo da Bíblia. Então, o diabo ele usa de pregadores, de falsos pregadores para querer iludir a mente dos irmãos. Então, tem muitos irmãos aí que depois que conhecem Jesus, a verdade, que aceita Jesus, aí já faz tatuagem. Então, aí está em pecado. Está em pecado porque você profanou o templo do Espírito Santo de Deus, que é você. Mas, se antes de você conhecer Jesus, você fez uma tatuagem ali, quando você era do mundão, tudo bem. Deus perdoa, porque ali você não conhecia a verdade, você andava em trevas. Mas depois que você vem para a presença de Deus, conhece a verdade, a doutrina, e está fazendo tatuagem no corpo, seja lá qual for, louvado seja Deus, aí você está errado, está em pecado, está destruindo o templo do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, a qual nós estamos selados com ele para o dia da redenção. Então, em 1 Coríntios aqui 15, o versículo 38 fala: mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente, o seu próprio corpo. Então veja, se Deus aí quisesse aí que eu e você tivesse nascido aí com alguma mancha, né, com alguma tatuagem no corpo, com algum símbolo, Deus tinha feito. Mas não, Deus criou nós perfeito, porque a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
Então, Deus não tem tatuagem. Deus não tem mancha no corpo. Deus não tem, louvado seja Deus, marca no corpo. Não, Deus é santo. Então, Deus criou nós, a imagem e semelhança dele. Então, nós temos que andar em santidade na presença dele. Ser de santo porque eu sou santo. Os irmãos podem meditar em casa aí também, em 2 Coríntios 5. E o versículo 10. Amém? Que vai falar assim: porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tem feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Então, você que está fazendo tatuagem depois que conhece Jesus, aí o negócio não vai ficar muito bom para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, pense bem aí, você que é cristão, conhece a verdade, está pensando em fazer tatuagem aí, pense bem, que você vai estar aí destruindo o templo morado o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.